Olá, graça e paz, seja bem-vindo à nossa aula de maturidade. É um prazer ter você aqui mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Eu tenho convicção que a aula de hoje será extremamente importante para a sua vida, importante para a Igreja de Cristo. Então você que já está conosco acompanhando a aula de hoje, compartilhe ela, envie para os seus amigos, envie para os seus irmãos, porque certamente fará muito sentido na vida de muitas pessoas, principalmente na vida daqueles que acreditam que o reino de Deus está se manifestando em nós e através de nós. Fique conosco porque a aula de hoje será imperdível. Imagine um inimigo extremamente estrategista, um inimigo que conhece as forças do seu adversário, conhece as armas que o seu adversário tem e, por conseguinte, agora, ele faz de tudo para neutralizar o seu adversário para que ele não utilize esta arma poderosíssima que ela tem. Pois bem, a Igreja de Cristo tem uma arma poderosa. Talvez alguns estejam pensando aí, é a fé, a operação de milagres? Será que este poder que foi dado à igreja é o poder para resolver todos os problemas? Enfim, eu quero te dizer que quando nós compreendemos isto, a nossa vida muda drasticamente, porque entendemos um princípio poderosíssimo dado à igreja, compartilhado com a Igreja de Cristo, para que a igreja pudesse manifestar ao mundo. Só que a igreja não tem utilizado deste poder. A igreja, por não estar utilizando este poder, deu ao seu adversário a possibilidade de fazer de todas as formas, de todos os meios, para impedi-la de usar ou até mesmo de ter conhecimento de que este poder está na igreja e pertence a ela. Pois bem, hoje é sobre isso que nós queremos falar. Nossa aula, como sempre, vai ser uma aula breve, rápida, objetiva, mas com muito conteúdo. Conteúdo esse que vai enriquecer a sua vida. Embora este poder não seja algo desconhecido da igreja, este poder, acredite, é pouco utilizado na forma de corpo de Cristo. Que poder é este? Bom, para começarmos então, eu vou trazer um texto bíblico aqui que você certamente conhece, já ouviu falar, porque eu sei que você é estudioso da palavra de Deus, mas eu quero aplicar dentro desse nosso contexto na aula de hoje. Observe bem o que diz o Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. Diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Uma das formas da manifestação do poder da igreja em evidenciar Cristo neste mundo, eu já lhe conto agora, chama-se a unidade da igreja. Isto mesmo, algo que você já ouviu falar, algo que é às vezes pregado, ensinado, e eu quero fazer uma abordagem clara hoje aqui. Por que que a igreja que vive em unidade, ou a igreja precisa estar em unidade, é uma igreja indestrutível? Quando eu falei para você da artimanha desse nosso inimigo, que é estrategista, ele sabe do que ele está fazendo, porque ele assistiu pela primeira vez o poder da unidade, o que ela pode construir. Como assim, pastor? Deixe-me te ajudar a compreender. Olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 11, o versículo de número 6, quando tudo começou e o diabo descobriu ali pela primeira vez o que ele tinha que fazer para poder parar a igreja ou atrasar o seu trabalho, retardar o seu avanço na terra. Vamos lá? Gênesis 11, 6, olha o que diz a Bíblia. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. É isto mesmo que você ouviu. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Esse texto está dentro de um contexto, lembra, da construção da torre, que nós chamamos de Torre de Babel. Muito conhecida essa história, em que os homens começaram a construir uma torre para se livrarem de um possível dilúvio futuro que poderia vir a eles. Deus olha do céu e Deus logo percebe que se ele, o próprio Deus, não intervisse naquela construção,
tudo que o homem quisesse fazer, nada poderia impedi-lo de realizar. Entendeu agora por que Jesus, lá em João 17:21, ele faz uma oração ao Pai, dizendo: Pai, para que eles sejam um como eu sou em ti? Jesus pôde dizer que ele era um com o Pai, que ele manifestava todo o poder, as obras, os milagres, porque ele estava em unidade com o Pai. Tudo fora dado e convergido a ele. Entende agora o poder da unidade? Unidade é diferente de união. O que nós mais temos percebido nos dias de hoje é que a igreja, o corpo físico de Cristo na terra, tem pregado uma unidade que mais está para a união do que para a unidade. Porque união é estar junto, união é estar perto, união é estar próximo. Então nós temos visto hoje centenas de denominações, nós temos visto hoje centenas de igrejas. Eu não estou dizendo que tem que ter uma única denominação ou uma única igreja, mas o que faz a diferença entre união e unidade não é fazer coisas juntos. Perceba isto: a diferença entre união e unidade está no propósito. Quando a igreja entende que ela está no mesmo propósito que a outra denominação, nós estamos em uma só unidade. Quando nós invertemos isso, estamos apenas juntos, estamos apenas em união. Podemos sentar à mesma mesa, podemos cantar os mesmos hinos, podemos ter uma pregação, muito próxima ou similar uma das outras, mas isto reflete apenas a união e não a unidade. Então o diabo não teme a união. Eu lhe digo por quê. Se você pegar um saco de laranja e colocar várias laranjas juntas neste saco, o que faz essas laranjas estarem juntas é a força externa, ou seja, o saco que a envolve. O que faz hoje muitas igrejas estarem em união e não em unidade é um evento externo. Se o saco de laranja não permite que as laranjas estejam separadas, estão juntas, mas não estão em unidade, existe alguma força externa que nos faz pensar que estamos em unidade, enquanto estamos apenas em união. E é sobre isto que eu venho falar hoje para você aqui. Não basta estar em união, é preciso estarmos em unidade. Percebe aí a diferença? Quando é então que eu transformo união em unidade? Quando eu pego todas essas laranjas, coloco elas no liquidificador, processo todas elas, e aí já não tem mais a unidade individual de cada uma delas. Não há mais uma laranja maior ou menor que a outra, uma mais madura e outra mais verde. Todas são transformadas num propósito, no caso, o suco dessas laranjas. Entende agora o que eu estou querendo lhe dizer? A unidade promove isto. A unidade tira fora todo o individualismo. Enquanto nós, como corpo de Cristo na terra, assim chamados de igreja, formos individualistas do nosso propósito, seremos apenas uma igreja vivendo em união e não em unidade. Nós precisamos deixar que todo o individualismo esteja fora. Por exemplo, quando nos reunimos no templo, podemos estar em união, mas não significa que estamos em unidade. Por exemplo, uma família pode se reunir debaixo de um mesmo teto, mas não significa que estejam em unidade, que apenas estão em união. Aqui está o poder da igreja. Voltemos lá em Gênesis. Lembra o que o Senhor está dizendo lá em Gênesis, capítulo de número 11 e o verso de número 6? Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo. Aqui está o primeiro princípio: unidade, um só povo, um só propósito, uma só meta, um só ideal, um só alvo. Ele vai dizer ainda mais: falam todos a mesma língua. Eles estão em unidade e falam todos a mesma coisa, falam todos a mesma língua. Se você está em unidade, não há como falar diferente. A tristeza que nós temos visto nas nossas redes sociais,
ministérios contra ministérios, pastores contra pastores, igrejas contra igrejas, igrejas querendo dizer nós somos melhores porque temos mais avançados recursos, nós somos mais poderosos porque fazemos mais atividades, nós somos mais certos por causa do nosso viés teológico, e todo esse individualismo abre a brecha que o diabo mais quer para poder então ficar tranquilo, impedindo que a igreja de Cristo avance contra as portas do inferno, porque ele mesmo sabe, as portas do inferno não resistirão ao ataque veemente da igreja, elas sucumbirão. Mas enquanto a igreja estiver dividida em torno de si mesma, é mais ou menos assim: o braço longe do corpo não tem funcionalidade nenhuma, a perna longe do tronco não tem funcionalidade nenhuma. Cada membro precisa estar no seu devido lugar, braços, pernas, cabeça, tudo precisa estar no mesmo lugar. Isto gera unidade, e isto dá vida, e isto dá poder ao corpo de Cristo na terra, que nós chamamos de igreja. Então observe, o texto continua dizendo: falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início das suas iniciativas. O que Deus está dizendo é: esta construção é o início. Tudo que eles intentarem fazer daqui para frente, eles vão conseguir fazer. Tudo que em unidade eles quiserem fazer, nada poderá pará-los ou neutralizá-los. É isso que o texto está dizendo. Então, ele conclui ainda, Gênesis 11:6: em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Em breve nada poderá impedi-los de realizarem o que quiserem. Aqui está o poder da igreja, o poder indivisível, o poder da unidade, o poder do corpo. Quando nós, como igreja de Cristo, entendermos que a unidade precisa operar em nós, e através de nós, nós verdadeiramente avançaremos de modo eficaz e contundente na pregação do reino de Deus, levando o nome de Jesus Cristo e alcançando os perdidos. O diabo sabe disso, e por saber disto, e como é que ele sabe disto? Porque ele estava lá, ele viu, ouviu, ele percebeu a ação do Deus Todo-Poderoso, dizendo: para parar o homem, eu preciso confundir as línguas deles. Quando o Senhor desce, e a Bíblia vai nos dizer na sequência do texto que ele vem e confunde a língua dos homens, de forma que quando alguém pedia um martelo, o outro entregava um pé de cabra, quando um pedia um serrote, o outro entregava outra ferramenta diferente, e a comunicação deles ficou bagunçada, já não havia mais entendimento do que se falava. Então perdeu-se o propósito daquela construção, aquela construção não continuou. Mas o princípio aqui, Deus deixou claro. O adversário das nossas vidas, ele entendeu isto, e ele entendeu, porque por ser milenar, ainda naquele tempo, e continua usando a mesma artimanha. Qual é? Eu não posso permitir que a igreja viva em unidade. Eu falo isso com muita tristeza em meu coração. Esta semana eu estava conversando com alguém, e esta pessoa me disse: pastor, no nosso estado, infelizmente, a maioria das igrejas são igrejas que são frutos de uma divisão. Não posso deixar de concordar com ela, não posso deixar de dizer que é uma mentira, embora a porcentagem que esta pessoa me colocou, eu considero uma porcentagem muito elevada, mas ainda assim nos faz perceber como que a igreja de Cristo não tem se multiplicado, porque multiplicação é diferente de divisão. Multiplicação é quando se gera, divisão é quando se divide. Se eu tenho uma laranja e se eu parto ela ao meio, eu não tenho duas laranjas, eu continuo tendo uma laranja partida ao meio. Entende isto? Então a multiplicação é diferente. Multiplicação eu tenho uma, com mais uma eu tenho duas, e assim se multiplica. O adversário, ele usa essa mesma estratégia, não permitindo que nós como igreja não estejamos em unidade. Então deixa eu abrir um leque ainda mais abrangente aqui. A unidade, ela faz toda a diferença aonde ela for aplicada. Por exemplo, uma família, esposo e esposa, que vivem em unidade, não em união, avançam, prosperam, criam bem os seus filhos, são alicerçados em Deus. Uma empresa que tem unidade, uma empresa que vive em unidade, ela cresce,
prospera, frutifica, ramifica, porque existe um princípio de uma unidade, de um propósito estabelecido dentro dela. Assim também é na igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é uma denominação. A igreja de Cristo não é uma igreja local. A igreja de Cristo não é um ministério, não é um pastor. A Bíblia mesmo que nos diz: vos darei pastores, no plural. Então a igreja de Cristo, ela precisa entender que a união não reflete a unidade, e que essa pluralidade que nós achamos que às vezes é tão bom e salutar, é a arma que muitas das vezes o adversário usa contra a própria igreja. Já observou como que o reino das trevas é bem organizado, administrado e é conduzido de uma forma perspicaz? Todos os ataques do adversário, seja contra indivíduos ou contra a própria igreja, seguem um cronograma, seguem um plano, seguem um rito muito bem orquestrado, que mostra que há entre eles a unidade que se espera que na igreja o tenha. A unidade nos dá o poder de sermos imparáveis. Isto mesmo, quando se está em unidade, você é imparável. Nada pode te deter, nada pode te parar. A igreja de Atos dos Apóstolos cresceu muito, alcançou o mundo em sua época. A igreja de Atos dos Apóstolos cresceu muito, alcançou o mundo de sua época. E por que a igreja de Cristo cresceu tanto naquela época? Sem Facebook, Instagram, sem as redes sociais, sem a internet, quando se demorava meses para se fazer uma viagem de um lugar a outro, as distâncias realmente eram significativas. Hoje, se você entrar em um avião aqui no Brasil, dentro de poucas horas, você estará na América do Norte, na América Central, ou até mesmo você cruza o oceano e vai estar do outro lado do nosso continente. Está vendo a facilidade que temos hoje? Então, gostamos de pensar que estamos vivendo esta unidade, mas estamos apenas vivendo em união. A unidade ainda nos dá uma outra verdade e um outro poder, de ser indivisível. Lembra do exemplo que eu te dei aqui do suco de laranja? Quando você pega um suco de laranja no copo para tomar, para beber, você não sabe ali qual que é qual que era maior, qual que era menor, qual que era mais verde, qual que era mais madura. Todas ali estão agora servindo a um propósito. A igreja de Cristo, quando está em unidade, ela é indivisível. Não há como dizer este ou aquele, esta ou aquela. Não há como dizer o ministério de fulano, o ministério de ciclano. Não existe isto mais no propósito da unidade, porque é um só corpo, servindo a um só propósito. Então, se por um lado a unidade nos faz ser imparáveis, não retrocedemos, mas avançamos sempre. Por outro lado, a unidade também nos faz ser indivisíveis. Tenta dividir um suco de laranja para você ver. É indivisível. Uma outra verdade que eu aprendo dentro da unidade é que a unidade nos faz ser fortes. A Bíblia vai nos dizer que um bordão de uma dobra só, ou uma vara, se quebra facilmente, se rompe facilmente. Mas se você juntar duas varas, já não se quebra tão fácil. 3, ainda é mais difícil. Se você pega um bordão de uma corda e dá várias voltas nela, dificilmente ela romperá. Aqui mostra a força da igreja. Quando a igreja está em unidade, ela é uma igreja forte. Então há 3 verdades aqui. A igreja ela passa a ser imparável, a igreja ela passa a ser indivisível e a igreja passa a ser forte. Está entendendo agora por que o adversário teme tanto o poder da unidade atuando dentro da igreja? Agora voltemos para João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus aqui não somente manifesta a Trindade em unidade, mas Jesus aqui revela a forma como a igreja dele seria conhecida no mundo. Se eu já expliquei para você o poder que se opera na unidade, então olha o que Jesus vai nos dizer agora. Quem vive em unidade, a igreja estando em unidade, é a autenticação, o selo que autentica a manifestação dele aos homens na terra. Ele está dizendo para que o mundo creia. O mundo vai crer quando nós estivermos em unidade. Eu estava passando pelas minhas redes sociais
E lá eu encontrei um post de uma pessoa que estava dizendo o seguinte: já fui evangélica, não tenho mais vontade de voltar para a igreja, porque eu vejo que a igreja está muito dividida, os pastores brigando entre si, ministérios brigando entre si, para que então voltar para a igreja? Olha pois, o diabo aplaude a esse tipo de coisas, porque ele sabe que se não há unidade na igreja de Cristo, não há manifestação de Cristo através da igreja. Entende isto? Se eu, como igreja, não consigo estar em unidade, não em união com o meu próximo, com o meu irmão, como que eu vou manifestar Cristo? Então o texto de João é muito claro. Vou ler para você novamente: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ora bem, para que o mundo creia. Então, para que haja no mundo esta conversão, eu preciso manifestar a unidade de Cristo na igreja dele. Eu preciso viver esta unidade. Eu preciso ser esta unidade. Amém? Então aprendemos algo precioso no dia de hoje, que unidade é diferente de união. Não basta dizer estamos juntos. Não, precisamos estar no mesmo propósito. A construção da Torre de Babel é um exemplo disto, o mesmo propósito. O próprio Deus diz: desçamos lá, confundamos as línguas, porque se eles continuarem em unidade, tudo o que quiserem fazer, ninguém poderá impedi-los. O diabo pega a sacada: tudo que a igreja for fazer em unidade, ninguém pode impedi-los. Então o que ele faz? Impede que a igreja viva em unidade, impede que a igreja sirva ao Senhor em unidade, porque se não houver unidade, as nossas ações serão ações separadas, serão ações pontuais, que facilmente poderão ser por ele estrategicamente derrotadas. Imagine só, uma liderança isolada em um lugar, trabalhando sozinho. Todo o inferno orquestrado contra aquela liderança tem mais força para derrubá-lo. Mas quando a igreja está em unidade, somos fortalecidos. Um fortalece o seu irmão, um fortalece o outro. Aquele que está de pé sustenta aqueles que estão fracos, quase caindo. E assim a igreja avança. Não temos que aplaudir quem caiu, quem deixou de cair. Não temos que aplaudir quem errou. Não temos que aplaudir aqueles que estavam em nosso meio tentando e fracassaram. E muitas das vezes é isso que temos visto. As pessoas aplaudindo, dizendo: caiu, bem feito. E o diabo estar bem próximo, dizendo: tenho pouco trabalho. Porque entre eles não há unidade, não há propósito, logo não haverá relevância naquilo que estamos fazendo. Bem, você que está acompanhando a nossa aula de hoje, não deixe de compartilhar ela, não deixe de enviar aí para os seus amigos, não deixe de marcar alguém, mas também é muito importante você deixar o seu comentário aqui embaixo. Faça o seu comentário, deixe aí o seu ponto de vista, deixe o que você aprendeu na aula de hoje, e eu tenho certeza que juntos, em unidade, nós venceremos muito mais. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Vivamos em unidade.